Olá, eu me chamo Cristiano da Silva e hoje vou falar sobre um assunto que aprendi dentro de uma instituição chamada Movimento Gnóstico. Ah, e, e vamos dizer que esse assunto vai ter um tema que se chama o que é gnose e o que é movimento gnóstico. Gnose é uma palavra que vem do latim, ou melhor, desculpe, é uma palavra grega. E o significado em português é conhecimento. Ah, a gente sabe que os gregos tinham várias palavras para dividir o conhecimento, né? Uma delas é o conhecimento epistêmico e o outro é o conhecimento gnóstico. Episteme seria o conhecimento científico, né? O conhecimento ah, em que a gente usa o intelecto para aprender. A dedução, o raciocínio, a razão. E gnoses é o conhecimento mais interior, ou seja, o conhecimento em que a pessoa experiencia em si mesma. Podemos dizer que é o conhecimento espiritual experimentado, comprovado por si mesmo. Sendo assim, vamos falar sobre o movimento gnóstico. Bom, o movimento gnóstico é uma instituição que surgiu por volta de 1950 na Colômbia por um senhor, por uma pessoa chamada Samael Aun Weor. Essa pessoa participou de vários movimentos espirituais, de várias escolas de mistérios no passado. Tipo, a, a Teosofia, que foi fundada por Helena Blavatsky. A, a Rosa Cruz Antiqua, do professor Krumheller, Arnold Krumheller. E após isso, em 1950, esse senhor, Samael Aun Weor, resolveu fundar uma instituição esotérica também, de nome Movimento Gnóstico, só que com uma proposta diferente. Ele passou a divulgar o conhecimento esotérico profundo de forma mais aberta. Anteriormente, nas instituições que eu mencionei, a Rosa Cruz e a Teosofia e outras mais, o conhecimento era ensinado de forma iniciática, ou seja, a pessoa levava anos fazendo provas e adquirindo o conhecimento esotérico de forma gradual, muito gradual, né? Principalmente a parte prática, né? Para receber as práticas, para a pessoa realmente experienciar a gnose dentro de si, a autognose, isso levava anos e anos, né? E essa pessoa tinha que passar por provas, por iniciações, por graus, né? A gente lembra dos 33 graus da maçonaria, né? Então, antes disso, era assim que se ensinava o conhecimento esotérico. Somente, pelo menos o esotérico mais profundo. E Samael resolveu abrir ao público de forma direta.
Ele escreveu um livro chamado Matrimônio Perfeito, que foi um dos seus primeiros livros. E nesse livro já ele desvela tudo o que era tratado de forma muito velada, muito, muito escondida mesmo. Era algo que ele ensina técnicas desse livro sobre magia sexual, sobre desdobramento astral, sobre meditação, enfim, que normalmente nas escolas de mistérios antigas a pessoa ia receber essa técnica muitos anos após de muito estudo. E então, nesse livro ele já abre o jogo. Tudo que ele aprendeu nos seus estudos nessas escolas e também com a prática, ele afirma, e isso dá para perceber quando lemos os livros dele, que tudo que ele escreveu e passou para as pessoas é conhecimento experienciado, é conhecimento que ele pôs à prática e experimentou. Então a gente chama ele de mestre, né? Mestre Samael. Claro que a gente tem que entender bem o significado dessa palavra. Mestre a gente sabe que significa professor, é uma pessoa que ensina algum conhecimento. Então é dessa forma que temos que enxergar, que temos que realmente enxergar a palavra, né? Entender a palavra mestre. Então, Samael Aung-Weor é o professor gnóstico, é o professor do movimento gnóstico, da instituição Gnosis moderna, que foi fundada em 1950. Bom, vamos tratar então das 4 pilares do conhecimento gnóstico, né? Bom, a gnose ela se expressa através de 4 pilares, né, que sustentam essa doutrina chamada gnose. 4 divisões, 4 categorias. A primeira delas é a ciência. A segunda dela é a filosofia. A terceira, a arte. E a quarta, a mística, que também pode ser chamada de religião. Bom, a ciência, dentro do ensinamento gnóstico, simboliza e explica que tudo que foi ensinado na gnose, toda a doutrina gnóstica em si, foi muito bem experimentado. Não é um conhecimento só inventado de forma intelectual por alguém que tem uma lógica, mas que surgiu na cabeça dessa pessoa. Não, a gnose ela é um conhecimento antiquíssimo que sempre foi passado para a humanidade, né? Antigamente de forma mais secreta, né? As pessoas tinham que realmente provar que estavam preparadas para receber esse conhecimento, passar pelas provas e aí sim ela seria aceita como estudante de mistérios. Então, a gente pode dizer que o conhecimento gnóstico é científico no seguinte sentido: é-nos passado técnicas, práticas, para que nós possamos conhecer de forma pessoal, de forma experiencial, as coisas que são ensinadas. Exemplos, eu já citei a magia sexual, né? O desdobramento astral,
a própria meditação. Isso tudo, se a pessoa se propor e tiver bastante determinação, ela vai pôr isso em prática e vai experienciar, vai entender que a natureza não é só tridimensional. A natureza é multidimensional, né? E através dessa prática, através dessas práticas, através dessas experiências, podemos dizer que nos tornamos cientistas, porque nosso laboratório é o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, a nossa própria consciência. Então somos cientistas quando estamos a praticar técnicas esotéricas. Muito bem. O segundo pilar, a filosofia, é o próprio nome filosofia, né? Já vem do termo sabedoria. Então, com o estudo do conhecimento gnóstico através de palestras e livros, vamos ficando sábios em relação a esse conhecimento, né? Vamos adquirindo discernimento, o ato de discutir com as pessoas sobre esse assunto, de ensinar outras pessoas sobre esse assunto, é filosofar. Outra coisa que podemos encaixar dentro do pilar da filosofia é que a gnose, ela nos ensina a ir em busca do nosso verdadeiro ser, né? De Deus. E ao fazer isso, nós estamos indo em busca daquelas velhas perguntas que a filosofia sempre nos deixou. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que estou vivendo? Por que minha vida é dessa forma? Por que sofro tanto? Ou por que eu sou... Enfim, vocês já entenderam. Perguntas que o ser humano não tem resposta, né? Pelo menos a resposta intelectual. Pelo menos o intelecto não consegue captar, não consegue compreender essas respostas. Então, filosofia é isso, né? Simplificando, é ir em busca das respostas que nós temos, né? Da inquietude que temos. Quase toda pessoa que se propõe a estudar esoterismo, no fundo, ela tem uma vontade, uma inquietude, uma curiosidade de querer conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, né? Deus que mora dentro de nós mesmos, que nós temos a nossa alma, sabe? A gnose ensina que nós temos uma alma, que a gente chama também de consciência, e nós aprendemos através da doutrina gnóstica a identificar e a entrar em contato direto com essa consciência, a experimentá-la de verdade. Bom, o pilar da arte significa que, através da arte, pode-se ensinar gnoses. E muitos sábios, muitos artistas fizeram isso no passado. E talvez até no presente. As grandes lendas antigas, né? Tipo Miguel Ângelo, tipo a Ilíada de Homero, a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Os heróis da Bíblia, Sansão,
Enfim, né? Todos esses heróis religiosos, Hércules, Perseu, né, que são os que eu me lembro agora, ah, fazem parte fazem parte da arte literária. Né? Então, através dessas lendas heróicas, dessas jornadas que esses heróis fazem, né? Dessas histórias mitológicas, os antigos mestres introduziram nessas histórias, criptografaram dentro dessas histórias conhecimentos, conhecimentos profundos, conhecimentos esotéricos, conhecimentos morais, enfim, né? Então, através da arte literária, a gnose é transmitida. Através da arte, como eu diria, através da pintura, né? A gente sabe que grandes pinturas dos artistas que me vem à mente agora, que é Miguel Ângelo, Rafael, que são artistas muito destacados, né? e, e eles conseguiram esconder algumas. Esconder, eu não diria. Mas sim, eles tiveram que esconder porque na época a Igreja Católica executava quem praticasse algum tipo de esoterismo. E, e eles faziam suas pinturas, sempre agregavam alguma coisa na pintura onde tinha algum elemento esotérico ali. Às vezes de forma alegórica, né, camuflada, mas sempre dava um jeito de ensinar através das pinturas. As esculturas, então, nem se fala, né? A gente sabe que a escultura e a arquitetura, né, as pirâmides egípcias, as pirâmides astecas e maias, enfim, ahn, a- as esculturas em pedra dessas civilizações antigas, as próprias pinturas nas paredes do Egito, tudo ali tem muito conhecimento gnóstico, tem muito conhecimento esotérico, muito, muito mesmo. Né? Só o que falta é nós, seres humanos, trabalharmos a nossa psique para aprendermos a interpretar esses símbolos. Né? A gente tem que ir mais além do intelectualismo, tem que desenvolver a consciência e a intuição para conseguirmos apreciar e entender o que o artista que fez essa arte quis que aprendêssemos. Muito bem. No pilar, então, da, da mística, que podemos substituir também por pilar da religião, né? A gente sabe que a palavra religião vem do latim e simboliza, e significa, melhor dizendo, religar, voltar a ligar, né? Então, se é voltar a ligar, isso está dizendo que a gente já foi ligado no passado, fomos ligados diretamente com a divindade, com Deus, e precisamos voltar a ligar novamente. A gente se desligou e temos que ligar novamente, religar, né? Então, a gnosis, através da religião, da prática da religião, né, e da mística, nós nos conectamos de novo com Deus. Né? E que essa palavra Deus fique bem compreendida aqui. Por um gnóstico, Deus é deuses, ou seja, todo ser humano possui dentro de si, possui na sua constituição corpo, alma e espírito, né? E, tudo isso compõe aquilo que chamamos Deus
interior. Ou seja, cada um de nós é um Deus em potencial. Basta que ela se empenhe a trabalhar sobre si mesma, a trabalhar com as técnicas que vão ser ensinadas, para que ela se conecte e expresse fisicamente esse Deus interior, esse espírito, essa consciência, né? Bom, entendido isso, vamos falar então do movimento gnóstico, né? O que é o movimento gnóstico? Então, depois que o mestre Samael, como eu já falei antes, escreveu o seu livro Matrimônio Perfeito, muitos estudantes esoteristas que o conheciam tornaram-se seus amigos. Na época, entre 40 e 50, 1940 e 50, resolveram a se juntar, né, para formar um grupo de estudantes, de praticantes desse conhecimento, dessa doutrina. E com isso passaram também, tiveram a vontade de divulgar esse conhecimento para o público em geral. Então fundaram uma instituição, né, de nome Movimento Gnóstico, e através dela passaram a ministrar cursos de forma gratuita, né, para que o conhecimento ensinado pelo professor e mestre Samael Aung fosse expandido, espalhado pelo mundo. E foi. Esse movimento se espalhou praticamente por mais de 60 países, se eu não estou enganado, né? E até praticamente o falecimento do mestre Samael, que foi em 1977. Após isso, o movimento acabou se desmembrando pouco a pouco, né? E hoje, com o advento da internet, há muitas pessoas divulgando esse conhecimento através da internet, através de vídeos, através dos livros que o mestre Samuel escreveu durante esse tempo, de 1950 até o 77. Ele escreveu bastante livros, mais de 80 livros do próprio punho, eu diria, e mais alguns outros livros que foram transcritos através das conferências que ele dava, né? Então assim o movimento gnóstico foi crescendo, crescendo, e depois acabou que diminuiu e acabou que se desmembrou. Mas ainda tem instituições pelo mundo ensinando a gnose de forma como era no início, através das conferências públicas. E eu fui um dos felizardos, né, que participei desses grupos, né, por um tempo. E após isso passei a continuar a estudar gnoses de forma independente, lendo os livros, relendo, porque os livros escritos pelo mestre Samael são livros bem profundos, e para captarmos e, e absorvermos esse conhecimento, devemos ler mais de uma vez os seus livros, estudar de verdade. Perdão. Mas enfim, eu acredito que por enquanto a gente encerra esse vídeo, essa aula, e numa próxima oportunidade falarei sobre mais um tema ensinado dentro das escolas gnósticas. Até mais. Eu me despeço então com o comprimento gnóstico, paz inverencial,